Amigos do FCTV, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme eu costumo dizer. Também uma boa madrugada, vai depender naturalmente do horário em que estiverem nos acessando. Muito obrigado pelo prestígio, inscrevam-se em nosso canal e nos ajude a conduzir esse trabalho aí com a maior participação possível de pessoas de Corveiro, de Minas, do Brasil e do mundo. Dando sequência nas entrevistas que temos feito ao longo dos meses, estamos hoje num encontro muito especial com um grande representante do Ministério Público, promotor de justiça da comarca de Corveiro, responde pela promotoria criminal, Dr. Sérgio Álvares Contagem. E nesse bate-papo, vamos assim dizer, nós vamos buscar algumas informações que temos certeza serão de grande importância, não apenas para o esclarecimento do público, mas também para a sua informação acerca das atribuições do Ministério Público, processos, julgamentos, júris, enfim, uma série de coisas novas que nós vamos buscar nesse bate-papo. Doutor Sérgio, um prazer, muito obrigado por nos receber mais uma vez. Estamos aí com o FCTV mais uma vez à disposição do senhor e do Ministério Público. Boa tarde, muito obrigado, Delmar, pela oportunidade. Agradeço aqui mais uma vez, esclarecendo a população sobre a função do Ministério Público, suas atribuições. E eu respondo aqui por uma das promotorias criminais e do Tribunal do Júri, Violência Doméstica e Ordem Econômica Tributária, Crimes contra a Ordem Econômica Tributária, que são duas promotorias. Logo, eu respondo por uma delas, que são funções iguais, né? Perfeito. A gente diz co-irmãs nessas duas promotorias. Então, eu e o doutor Marcelo Mata Machado respondemos pelas atribuições criminais do Tribunal do Júri de Corveiro. Muito bem. Doutor Sérgio, vamos iniciar aqui buscando a informação que eu acho que é importante as pessoas saberem logo no início dessa nossa conversa. O que é a instituição do Tribunal do Júri? Nós estamos no Salão do Júri, né? Então nada mais oportuno do que explicar o que é essa instituição. O Tribunal do Júri, Delmar, é uma instituição milenar, né? É uma instituição milenar. No Brasil, ela tem um calibre, uma estatura constitucional. Ela é prevista no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, né? Como é garantida a instituição do júri na forma que der a lei as suas funções, né? Sim. Logo, ela é uma instituição permanente, é uma instituição independente, ela está vinculada ao judiciário. Os jurados são pessoas do povo, né, que participam da justiça, né? E logo o Tribunal do Júri ele tem uma dupla função no nosso ordenamento jurídico. O Tribunal do Júri ele é ao mesmo tempo um direito fundamental e uma garantia fundamental. Ele é um direito fundamental porque é o direito do povo participar da justiça diretamente. E ele é uma garantia também porque é uma garantia do réu de ser julgado pelos seus pares. Então ele tem essa dupla natureza jurídica, um direito fundamental e uma garantia fundamental. Logo ele tira suas atribuições, sua competência diretamente da Constituição. Perfeito. E um órgão vinculado ao Poder Judiciário. Muito bem. Permanente. Perfeito, muito bem. Doutor Sérgio, outra dúvida que as pessoas têm, inclusive até no meio jurídico mesmo, né? O Tribunal do Júri Popular julga somente homicídios? O que acontece? No mundo inteiro, né, existem muitos países, vários países. Por exemplo, na França, o Tribunal do Júri, lá existem os crimes, os delitos e as contravenções. Sim. 3 naturezas de crimes, vamos dizer assim. Perfeito. Por exemplo, na França são julgados no Tribunal do Júri somente os crimes. Sim. As contravenções e os delitos estão fora. Lá se julga roubo, se julga estupro, se julga homicídio, né? Sim. Agora, no Brasil, a competência para o julgamento do Tribunal do Júri, ela está prevista também nesse artigo que eu citei, no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, crimes dolosos contra a vida, na sua forma tentada ou consumada. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, sim, infanticídio, o aborto, a incitação ao suicídio. Perfeito. Né? Então, são esses crimes que são julgados no Tribunal do Júri. Normalmente, o que a gente vê, basicamente, é quase sempre, 95% dos casos no Brasil, é homicídio. Tentados ou consumados, né? Perfeito. Vamos dizer, o carro-chefe do Tribunal do Júri. Isso. Mas tem o aborto, tem o infanticídio, tem a incitação ao homicídio, ao suicídio também, né? Perfeito. Aí a pessoa pergunta, mas por que o suicídio é levado ao júri? Não é o suicídio, é a incitação ao suicídio, porque o suicídio é uma autolesão. Não se pune a autolesão. Perfeito.
O direito penal pune dano a outrem, danos a terceiros, lesão a princípio da lesividade, lesar bens jurídicos alheios. Perfeito. Certo? Se você está se mutilando, você está se lesando, você não está praticando um crime. Perfeito. Agora, quem te ajuda a suicidar, quem te ajuda a um estímulo, por exemplo, seja fornecendo meios, insistindo moralmente, né? Ou te dando um revólver, te dando uma arma branca para você se automutilar ou se você suicidar, está praticando um dos crimes que é levado ao júri, que é a incitação, perfeito, o auxílio ao suicídio ou automutilação. São julgamentos que ocorrem no salão do júri. Isso, o aborto também. O aborto, a vida intrauterina. O que é o infanticídio? O infanticídio é quando a mãe, só ela que pode praticar o crime de infanticídio, a perfeito, criança está nascendo, ou acabou de nascer, ou está em trabalho de parto, a criança morre porque a mãe a matou sob influência do estado puerperal, que é aquele estado, né, certo, aquela alteração hormonal que a mãe é submetida durante após o parto, então ela tem essa questão envolvida, tem essa particularidade. Então só a mãe que pode praticar o crime de infanticídio. Perfeito. E o aborto é quando no feto, é a vida intrauterina, né? Perfeito. O infanticídio é matar o filho ao nascer ou nascendo, né? Muito bem. É um esclarecimento importante que as pessoas, de um modo geral, acreditam que no salão do júri, no tribunal, só são levados homicídios, né? Grande maioria realmente é, né? Sim, grande maioria, mas esses todos encaixando aí podem vir aqui para o salão do júri. Muito bem. Aí você pergunta, o latrocínio, o sujeito mata para roubar. Isso. O sujeito vai ali, roubou a carteira, roubou a casa e matou o dono da casa. Ele não queria matar o dono, ele queria praticar o crime patrimonial, queria roubar, mas matou. Isso é um crime de latrocínio. Sim. Né? Então ele não vai ao tribunal de júri, ele vai para a justiça comum. Porque o crime é de natureza patrimonial, não doloso contra a vida. A morte foi uma consequência secundária do crime patrimonial que ele queria praticar. Doutor, isso aí nós vamos aprofundar um pouquinho. Essa questão do latrocínio, eu entendi o seguinte, o elemento invade, vamos dizer, uma residência. Sim. Pega ali um produto alheio. Sim. E ali, talvez, numa reação, ele tira a vida daquela pessoa. Ele não vem para o salão do júri, não. Se o objetivo dele era subtrair bens patrimoniais, não. E o homicídio que ele consumou? O homicídio, o que acontece? O latrocínio é um misto de um crime de roubo e homicídio juntos, que fazem esse crime de latrocínio, que perfazem esse crime de latrocínio. Então, é uma mistura dos dois. Mas o fundamento dele, a origem dele, o que era? Era o dano patrimonial. Ele queria subtrair coisa alheia, com violência. Ele usou dessa violência, que essa violência, às vezes, pode ser verbal, uma ameaça, pode ser bater na pessoa, pode ser uma agressão real, ou pode levar à morte. Só que ela foi consequência do dolo anterior. O dolo anterior é o quê? De subtração. E se ele entrar para matar essa pessoa, e sem dúvida é um crime de homicídio. Sei. E em sendo condenado, a pena tem alguma diferença? A pena de latrocínio é uma das penas mais pesadas do nosso Então é pior. Ele não vem aqui para o salão do júri, mas ele está... É pior. Inclusive, é muito comum que em crimes de latrocínio, que a pena é bem pesada, até mais que o homicídio, tente-se, no tribunal, em recursos, desclassificar o crime de latrocínio por crime de roubo cumulado com o crime de homicídio. Para sair, né, fora desse crime do latrocínio, que é muito mais pesado e é julgado pela justiça técnica. Entendeu? Então, o latrocínio é um crime pesado, é um dos crimes mais... É evitar tudo isso, né? É evitar tudo isso e seguir os caminhos do bem. Exatamente. Doutor Sérgio, agora... Outra curiosidade, como que é a preparação, o estudo de um processo pelo promotor de justiça? Até ele chegar aqui, como é que funciona isso? Isso é muito particular, né? Normalmente, cada promotor age de uma forma. Vamos dizer assim, se eu tenho contato com o processo, o crime aconteceu hoje, porque às vezes a gente pode pegar o processo, ter acesso ao processo só para fazer o júri, porque outro colega atuou antes. Mas vamos supor que o crime aconteceu hoje. O promotor ele começa a atuar a partir dali, das diligências da delegacia, acompanhando a investigação. Posteriormente, se houver o indiciamento, o promotor vai fazer a denúncia. O promotor vai ter o cuidado de fazer uma denúncia técnica, prevendo todas as possibilidades, tudo que tiver dentro para ensejar também a ampla defesa. Perfeito. E então vai caminhar no processo inteiro até chegar ao final, né, para quando ele vai estar maduro para o julgamento. Agora, fora essa questão didática, do estudo, da atuação profissional, o mais importante, na minha opinião, de como se prepara um júri, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos convencer. O promotor ele tem que estar convencido do fato, da responsabilidade.
Ele tem que estar plenamente certo, convicto, porque a diferença do Ministério Público em relação a outras carreiras, quando atua no processo criminal, é que o Ministério Público ele deve unicamente satisfação à lei e à sua consciência. Ele não ganha mais nem menos para condenar, para absolver. Né? Ele é promotor de justiça, ele não é promotor de acusação. Perfeito. Tem um parlamentar que certa feita, eu acompanhando um julgamento do Congresso, esse parlamentar ele tinha como se diz, um pé no Ministério Público, ele se licenciou e foi assumir, voar outros ares, outros voos. Ele disse o seguinte, que certa feita o filho dele perguntou para ele assim, pai, o promotor é aquele que acusa? Ele, não, meu filho, o promotor não é aquele que acusa, o promotor é aquele que defende. Aquele que defende contra os bandidos, defende contra a corrupção, defende o meio ambiente, o idoso, a educação, a saúde. Né? Então, o promotor, ele defende, ele não acusa. O promotor, ele é de justiça, não de direito. Promover a justiça. Por quê? Por que ele é de direito, não de justiça e não de direito? Porque o direito é a norma fria, é a lei. E a justiça pressupõe sentimento, dinamismo. Sim. E não é à toa que é uma palavra feminina. Eu achei bonita a fala dele, explicando para o filho dele. Então, é isso aí. Muito bem. Eu quero dizer também, nesse momento inicial, nós estamos sem fazer uso das máscaras, mas estamos aqui a questão do distanciamento, álcool em gel nas mesas, mas deixamos aqui o nosso apelo que, não estando nessas circunstâncias, que façam uso das máscaras que estão aqui e também do álcool em gel. Só complementando uma coisa, Perfeito. Você me perguntou sobre o estudo da preparação, né? Quando um promotor de justiça está fazendo uma acusação, sustentando uma convicção de responsabilidade criminal do réu, o que é uma acusação? A acusação, acima de tudo, ela é um pressuposto ético e moral mínimo de uma humanidade civilizada, no seguinte sentido. Entendi. A defesa intransigente da vida, a defesa da vida, a vida é um superdireito. Claro. A vida é um superdireito. Por quê? Porque sem a vida você não consegue exercer nenhum outro. Você não consegue exercer a liberdade, você não consegue exercer a liberdade de manifestação do pensamento, claro, a liberdade de crença. Você não tem, ou seja, a vida é um pressuposto básico de qualquer coisa. Perfeito. E quando o Ministério Público aqui, na Casa de Exemplos do Júri, na Casa de Justiça, na Arena da Palavra, que é o Tribunal do Júri, quando nós estamos aqui sustentando a acusação, nós estamos fazendo o quê? Fazendo que esse sentimento, essa defesa intransigente da vida, ela reverbere para os jurados o seu papel fiel aqui de preservar esse bem maior que nós temos, que, como diz Nelson Gria, a vida é o único bem irreparável que nós temos. Qualquer mal, Neomar, qualquer mal que um réu puder fazer a uma vítima, qualquer mal, sim, ele é muito maior do que o mal que o Estado pode fazer contra o réu ao castigá-lo. Por quê? Porque a pena acaba. Ainda mais no Brasil, como sistema progressivo, o que se fica preso hoje é muito pouco com relação a uma pena perpétua que se dá a uma vítima. Perfeito. Porque nós não temos uma pena de morte. Exatamente. Mas o momento do crime, aquele réu culpado, ele se arvora na condição de legislador, de carrasco executor e juiz parcial e impõe uma pena definitiva de morte, inapelável. Sem retorno. Exatamente, para a vítima. E outra coisa, ele transforma o júri. O que é o objetivo do júri? O júri transforma esse luto individual da família em luto coletivo. A sociedade vai compartilhar isso e vai limpar a consciência, tornar a dignidade, trazer de volta a dignidade para aquela vítima que morreu. Perfeito. Exatamente. Doutor Sérgio, o senhor fez uma colocação que eu achei muito interessante, a questão da convicção, da certeza do promotor de justiça ao entrar aqui no salão do júri para promover uma acusação. No caso de uma dúvida, é possível um processo ser paralisado durante o julgamento? Eu costumo falar isso muito para os jurados. Não existe certeza. A certeza jurídica que se exige para um julgamento é uma certeza relativa. É uma certeza processual. Sim. É uma certeza que a gente diz que é uma certeza, mas a gente precisa de uma prova acima de uma dúvida razoável. Por quê que eu digo isso? Porque no mundo, poucas coisas a gente tem certeza na vida. A gente tem certeza da morte. Sim. Não é? Exatamente. Agora, a certeza não existe. A verdade absoluta não existe nem na filosofia. Porque a pessoa pode ter 100% de certeza, que é um estado subjetivo, totalmente subjetivo,
orgânico, vamos dizer assim, porque até mesmo sobre um fato falso. A pessoa pode estar 100% certa, convicta, mas sobre um fato falso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente nunca se busca aqui a certeza absoluta de nada. Que a certeza absoluta ela é uma quimera, uma lenda, ela é inatingível, como diz Barbosa Moreira. A certeza absoluta ela é inatingível. A gente age com base em quê? Com base na prova. Porque a certeza ela não está no processo nem na prova, ela está no fato. Na verdade, está no fato. Porque aqui o fato a gente faz num processo que é a reconstrução histórica com base em provas. O que é a prova? A prova é um trabalho humano, sujeito às imperfeições do homem, do meio e da vida. Por quê? Porque ela pode ser corrompida. Se for testemunhamente, é uma prova, mas foi corrompida. É verdade? Não, é verdade processual. Pode ser totalmente diversa da verdade histórica que ela aconteceu lá no dia. Certo. Por isso que a verdade ela não está no processo, ela está no fato. O que a justiça tenta fazer? Adequar essa questão ficcional para dentro do processo, para que ela fique o mais próximo possível da verdade real, que é a verdade histórica, a verdade que aconteceu. Perfeito. Então, o risco de erro pode, mas o promotor, como eu disse, ele não é acusador implacável. Por isso que é importante formar convicção. Se quando eu estudo um processo, e quando eu estudo um processo, estudo mesmo, o meu improviso tem pelo menos 15 dias de preparação, pelo menos. 15 dias? No mínimo 15 dias de preparação. Sem contar o anterior, quando eu estou acompanhando o processo. Então eu preparo o júri. Deixa eu fazer uma dica. O senhor chega a ensaiar? Não, isso não existe. É tudo natural. Claro. Tudo natural. Perfeito. Eu faço um roteiro e tudo, mas eu não fico lendo. Entendi. Entendeu? É tudo natural. É paixão, lustra que paixão. a gente tem pelo que faz mesmo. Então, a convicção, o cara pergunta, eu até me perdi. Se eu interrompeu, qual que era a pergunta? É sobre a questão da dúvida, né? Sim. O processo pode ser paralisado Isso, e tal. Você pode paralisar, exatamente. Então, o promotor ele tem a sua convicção moral e jurídica sobre a causa. Se ele tem uma dúvida qualquer que seja, mínima que seja, ele pede absolvição sem o menor problema, assim como a gente pede, em vários júris a gente pede, às vezes a gente nem leva ao júri. Porque o que acontece? Um processo começa da seguinte forma: ele pode ser inaugurado com um boletim de ocorrência, que gera um inquérito, né? O delegado deflagra o inquérito, ou com uma auto-prisão flagrante, que automaticamente é o auto inaugural que vai gerar a criação do inquérito, a instauração. O processo segue até o final do processo, o inquérito segue até o final, onde o delegado faz um relatório que ele pode indiciar ou não indiciar aquele investigado. Sim. Se ele indiciar, por quê? Porque teve suspeitas que convergiram com a responsabilidade dele. Entendi. Aí, se ele entender que não tem nada, que ele não tem elemento nenhum, ele arquiva e manda para o Ministério Público, sugerindo o arquivamento, o Ministério Público arquiva, né, e o juiz homologa. Se ele indiciar e ver que tem elementos, manda para o Ministério Público analisa se é caso de denúncia, o Ministério Público pode arquivar ou denunciar, tendo elementos, o Ministério Público denuncia. Aí começa o primeiro ato do processo criminal. Certo. O juiz chega a denúncia para o juiz analisa se está tudo presente os elementos, o juiz pode rejeitar a denúncia, se ele entender que ela é inepta, que falta elementos formais, ou se ele entender qualquer coisa nesse sentido. Recebendo a denúncia segue, a defesa responde, rola testemunhas, aí vem a audiência, são ouvidas as testemunhas, depois vem as alegações finais, né, o contraditório ali, do Ministério Público fala nos autos e a defesa também. Aí depois o processo vai para o juiz, que tem 4 possibilidades. 4. Primeira, ele pronuncia. Pronunciar significa o quê? O juiz entende que há um juízo de certeza provisória, um juízo de suspeição, de viabilidade técnica para encaminhar aquele caso para o tribunal do júri. Por quê? Porque é a prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria. Não é prova de autoria, indícios suficientes de autoria que foi ele para mandar para o tribunal do júri. Perfeito. Segunda coisa que o juiz pode fazer: impronunciar, ou seja, não tem prova de materialidade, não tem prova de autoria, acabou. Arquiva. Ele faz uma sentença, né? E que cabe recurso para o Ministério Público também. Perfeito. Ou ele pode desclassificar: não, isso aqui não é um caso de homicídio, isso aqui é um caso de lesão corporal seguido de morte. Aí ele desclassifica ali. Perfeito. Ou ele pode absolver, entender que a pessoa agiu por exemplo, uma legítima defesa evidente, está muito claro que foi legítima defesa, morre ali, não tem júri. Então, essas 4 possibilidades: pronúncia, desclassificação, impronúncia ou absolvição. Essas 4 possibilidades. Certo. Normalmente, o que acontece? Pronúncia. Aí, o que acontece? Vai vir para júri. Só que cabe um recurso antes para o tribunal analisar se realmente a pronúncia dessa decisão de pronúncia é o quê? A viabilidade técnica do caso vir para o julgamento.
Aí certo. o tribunal confirma, aí vem para a gente. Aí então, quando o processo vem a júri, já houve um filtro da culpa do réu. Por quê? Ele foi indiciado, ele foi denunciado, Sim. a denúncia foi recebida, ele foi pronunciado e o tribunal confirmou a pronúncia. Passou por 5 pontos que aquela responsabilidade criminal provisória Sim. ela foi apurada de certa forma. E se ele não foi absolvido, não foi impronunciado até então, quer dizer que há um juízo forte, veemente de suspeita a ele ser julgado aqui. Aí Perfeito. ele vem encaminhado para o tribunal do júri. Perfeito. Doutor Sérgio, agora dentro de todo esse processo que o senhor explicou aqui, muito bem explicado por sinal, quando o caso chega aqui, né, no tribunal do júri, nós temos aqui o juiz, o representante do Ministério Público, o advogado de defesa e o corpo de sentença, não é isso? Corpo de jurados. Corpo de jurados. A responsabilidade aqui, ela está equiparada de maneira igual ou um desses segmentos tem maior responsabilidade no sentido final de um julgamento? O que acontece? Não existe hierarquia, nem entre o promotor, nem o juiz com relação ao advogado, nem o advogado com o promotor, tampouco de qualquer um deles com o tribunal do júri. Sei. Cada um exerce suas atribuições dentro da sua esfera de competência, da sua esfera de responsabilidade, vamos dizer assim. Sei. Cada um exerce o seu papel, certo? Certo. A legislação do Ministério Público, da OAB, da Defensoria Pública, ela é muito clara no sentido de não ter hierarquia. Existe o quê? Uma cooperação, uma responsabilidade. Cada um funcional responde. de cada um. Lógico, não pode ter excesso, não pode ter abuso de autoridade, né? E as leis aí estão, né, latentes nesse sentido aí, que tem que ter uma cooperação. O objetivo é o quê? A busca da verdade. Né? A busca da verdade e a justiça. Então, cada um exerce o seu papel. Não existe, cada um tem seu papel. Claro. Se não tiver o promotor, não vai ter júri. Se não tiver defesa ou defensoria, não vai ter júri. O corpo jurado. Se não tiver juiz, presidente, não vai ter. Se não tiver jurado, muito menos. Né? Doutor, outra coisa. Ao longo aí da carreira do senhor, né, aí, há alguns anos, como promotor de justiça, já teve algum caso do senhor vir para o tribunal com toda a convicção de culpa e o elemento ser absolvido? Já. Qual o sentimento do senhor nessa situação? Já aconteceu de eu vir com a minha convicção plenamente formada e após uma instrução em plenário, eu mudar, eu vim preparado para sustentar uma tese, de sustentar uma acusação, e eu ter, como é que se diz, mudado de ideia, eu ter me convencido do contrário durante o julgamento. Já aconteceu. E eu pedi absolvição nesse caso. Mas isso é muita grandeza do promotor? Não é grandeza, é obrigação. 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 Isso não é grandeza nenhuma, a gente não faz favor aqui, a gente faz justiça. A gente não tem lado. Peraí, o senhor já foi para o tribunal do júri convicto? Sim, convicto da Ele praticou o crime? Criminal com base nas provas que eu tinha até então. Mas como há uma nova colheita de provas, às vezes testemunhas até que não tinham sido ouvidas antes, aqui em plenário, eu mudei a minha opinião e pedi absolvição. Aí está a isenção do Ministério Público, exatamente, né? porque o que eu disse, nós não temos lado. Calamandrei fala que o Ministério Público é parte imparcial. No sentido, nós estamos de um lado do processo, sim, mas a nossa consciência, nós devemos contas à nossa consciência e à lei. Só. Entendeu? Então nós não recebemos mais ou menos para acusar, para pedir absolvição. O nosso papel, a nossa isenção está aí, nesse ponto. Então nós não somos contratados, nós exercemos uma função permanente, nós estamos buscando justiça. O promotor, ele é de justiça, ele não é um promotor de direito, ele não é um promotor de acusação, ele é um promotor de justiça. E se a justiça for pedir absolvição, não tem problema nenhum. É porque a opinião pública... A grande questão, o que acontece? É aquilo que eu te disse. Por que na maioria das vezes se pede condenação? Porque no tribunal do júri, quando o processo chega aqui, olha o que nós já passamos pelo filtro da sumarização da culpa. Nós já passamos por um indiciamento, nós já passamos por uma denúncia, todos os elementos de responsabilidade são analisados. Nós passamos por um recebimento de denúncia, nós já passamos por uma pronúncia, nós já passamos por uma confirmação de pronúncia. Então, a chance de responsabilidade criminal, ela é latente. Caso contrário, ele já teria ocorrido, né? Mas antes ali, uma absolvição ou uma desclassificação, antes até mesmo que em alegações finais a gente costuma pedir absolvição e desclassificação. Entendeu? Quando há convicção plena. Sim. Mas isso sempre sem descurar, sem esquecer que a responsabilidade, o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida é o tribunal do júri. Certo? Claro. Ele que julga o mérito, a culpa. Agora, quando a gente percebe que... Não estou falando de culpa, agora estou falando de responsabilidade criminal no sentido de autoria. Certo. Quando não há prova de autoria e materialidade, não tem por que entregar ao tribunal do júri. Se não existe essa prova,
é pré-existente. Aí pode ter essa extinção prematura e nem chegar ao julgamento do tribunal do júri. Perfeito. Essa questão aí, ela até esclarece bastante aí a visão que, às vezes, algumas pessoas têm do promotor de justiça. Vai lá, em palavras mais claras, para poder colocar o cidadão na cadeia. E essa colocação que o senhor fez aí, né, durante o julgamento, o senhor já pediu absolvição? Várias vezes, desclassificação. Não só eu, qualquer promotor. E como que é a reação, doutor, no caso que o senhor ia? A reação, por exemplo, da família da pessoa que está aqui sendo julgado, quando ocorreu isso? A reação a família sabe. A família sabe quando o seu familiar é culpado ou inocente, ela sabe. A gente vê nos olhos, a gente lê. Goethe fala que os olhos são a janela da alma. A gente sabe ler a afeição das pessoas. A gente sabe perfeitamente ver os familiares, o grau de desespero, o grau de contentamento ou descontentamento com a decisão. A gente sabe quando ele quer que o sujeito seja condenado, mas ele não sai daqui preso, ele responde em liberdade e contente-se simplesmente com isso, do que quando o sujeito ele vai ser responsabilizado, mas vai sair preso. Por quê? Porque às vezes o que se importa é só a liberdade, a condenação ou não, pouco importa, porque ele vai continuar recorrendo à liberdade, né? Sim. Recorrendo à liberdade, e isso pode demorar muito tempo. Então o ser humano é imediatista. Entendi. Ele quer aquela solução, vou sair daqui preso ou não, então tá. A luta pelo elemento não sair daqui preso. Exatamente. Então o mais importante que a gente percebe nos céus é que eles não querem ir para o presídio, eles não querem ir para o cárcere. Se ele for condenado e responder em liberdade, às vezes está ótimo, a gente consegue ler isso. Sabe? Entendi. Então, por exemplo, eu vejo com naturalidade, quando eu peço a absolvição, não há espanto, porque eu deixo muito claro em todas as minhas falas que eu não estou aqui para buscar condenação, eu estou aqui para fazer justiça. Claro. Se for essa justiça corresponder a uma condenação, porque eu estou convicto da responsabilidade criminal, e eu representando o Estado, o jurisprudência estatal nesse sentido é isso, que seja. Então, eu não às vezes se fala muito, mas o travesseiro pesa. Não tem travesseiro. O travesseiro pesa é de quem praticou o crime. O travesseiro pesa é de quem não foi eu que pratiquei. Não foi o jurado que praticou, não foi o juiz, não foi o advogado. Perfeito. Quem tem que, né, é o livre-arbítrio. Toda escolha tem suas consequências, como diz o Sartre, nós somos seres condenados à liberdade. Né? O Thomas Jefferson diz que a busca da liberdade, a busca da liberdade é uma eterna vigilância. Então você está sempre, se você quer ficar em liberdade, você tem que se vigiar, se policiar. Claro. Tem um regramento jurídico a ser observado e o direito penal nada mais é do que a reafirmação da vigência da lei e da norma. Muito mostrando bem. Que ela está vigendo e que ela é ativa e serve de exemplo para os outros. Muito bem. Doutor, ainda dentro dessa questão aí dos homicídios, vamos falar agora um pouquinho dos homicídios no Brasil. Né? Uhum. Os números estão aí, são várias as causas. Como que o senhor vê aí essa questão dos homicídios no Brasil? E, na opinião do senhor, quais são as causas, as reações disso? E está em um tema tormentoso, Delmar. No Brasil é impressionante. Morre uma pessoa vítima de homicídio a cada 10 minutos no Brasil. A cada 10 minutos uma pessoa é morta e a cada 11 minutos uma pessoa é estuprada nesse país. A estatística é essa, a cada 10 minutos. Nós temos aí, abaixou um pouco, alguns anos já teve pior, já teve 65 mil homicídios por ano. Nós já estamos hoje com mais de 60 mil homicídios por ano. É muito homicídio. É muito homicídio. É muito homicídio. Se você pensar em morte por Covid, vamos supor aí que você tem aí 500, 550, 600 mil pessoas, nós temos 60 mil por ano só de homicídio. Isso, vou traduzir alguns números aqui que eu tenho, que eu inclusive uso muito nos júris, algumas estatísticas, só para o senhor ter ideia. O Brasil representa 1,6% da superfície terrestre. 1,6%. O Brasil possui 2% da população mundial. Só que o Brasil tem 11% dos homicídios do mundo. 11%. Nossa. O Brasil mata mais que a Guerra do Golfo e do Vietnã juntas por ano. O Brasil mata mais que a Europa inteira. O Brasil mata mais que Estados Unidos, Índia e China juntos. É a coisa absurda. E para piorar a situação, os números da impunidade. A cada 100 homicídios no Brasil, 92% vira estatística. A cada 100 homicídios, 92% é a cifra negra. Eles existem, mas não aparecem em lugar nenhum. É aquele sujeito que matou ali, que ninguém descobriu, nunca houve, apareceu morto e fica preso mesmo. 92%. 8% são apurados. Apenas de 1 a 2% geram alguma condenação.
Apenas de 1 a 2. Nossa, doutor. Então você tem Muito aí grave, 100 de 1 a 2, exatamente. É alarmante. Porque isso que aí fica o meu apelo. Quando a gente fala tanto de Covid, tanta gente morrendo, sem desmerecer de jeito nenhum, pelo contrário. Claro, Eu perdi claro. entes queridos com isso, Claro, da minha sim. esposa, sabe? Todos nós. É triste. A gente se fala em luto. Mas você já ouviu alguém falar em luto pelos homicídios que nós temos no Brasil? Esses números alarmantes que nós temos, não se fala. Não se fala. Então, assim, nós vivemos uma verdadeira privatização da pena de morte no Brasil, que está acontecendo dessa forma, né? E a população, uma estatística diz que da década de 80 a 2020, morreram mais de 1.600.000 pessoas. Isso é uma geração que morreu. É geração. Então, assim, é uma coisa absurda. O Brasil tinha que ser mais responsável com o seu ordenamento, no que diz respeito à responsabilização criminal, né? Porque se você pensar que dos nossos crimes, nós temos aproximadamente hoje 1.050 crimes, mais ou menos, Sim. no Brasil. Desses 1.050 crimes, mais ou menos, apenas 2% começa a pena no regime fechado, na tranca. Apenas 2%? Apenas 2%. 50% cabe o benefício da transação penal, que não tem nem processo. 23,5% cabe suspensão condicional do processo. Tem um processo e é suspenso, né? Mas se somando isso aí, esses 50 mais esses 23,5%, nós já estamos aí com 73,5%. Exato. E nem 5% cabe penas substitutivas. Então, eu estou falando que em mais ou menos 80% dos crimes brasileiros, sequer existe uma pena privativa de liberdade, ainda que domiciliar. Em 80% dos crimes. Então, certo. O sujeito, ele nem vê presídio, não vê um semiaberto, não vê um aberto, nem em 80% dos crimes. Apenas 2% vai fechar. Então, se for pensar que se ainda... hoje em dia nós temos aí a Lei 9.099, desde 95, nós temos hoje os acordos de não persecução penal, né, que Sim. existe, a exemplo de alguns países do mundo, resolver, às vezes, questões criminais por acordo. O que eu imagino, e algumas pessoas também pensam assim, o que o criminoso pensa? Às vezes ele pensa que vale a pena. Vale a pena. Por quê? Porque a impunidade é grande. Vamos supor, num homicídio, eu tenho 92% de sair ileso. E se eu sair ileso, eu ainda tenho um julgamento que pode prescrever, né? Pode prescrever, e ainda, olha o cardápio criminoso, do cardápio de crimes que eu tenho, de 1.050, só 2% que eu vou para tranca, vamos dizer assim, como é que eles dizem. Sim. Então, o sujeito, ele se encoraja. O criminoso no Brasil sai do armário, vamos dizer assim, né? Para praticar o crime. Então, é complicado. Eu acho que algumas coisas poderiam ser revistas. As leis, por exemplo, doutor? Exatamente, as leis poderiam ser revistas nesse ponto. E a gente luta aqui com os instrumentos que a gente tem. E eu sou, como é que se diz? Eu sou um apaixonado pelo que eu faço, pela busca da justiça, pelo tribunal do júri, pela justiça criminal. E a gente luta com as armas que a gente tem, sem nunca perder a esperança. Perfeito. Jamais perder a esperança. Porque se a gente perder a esperança, que está no front, né? Quem que vai, né? Se muitas pessoas dependem da gente, a própria sociedade depende da gente, quem que nós vamos recorrer diante disso, né? Verdade. O que vai restar se a gente perder a esperança? Doutor, prosseguindo aí, agora, diante de tudo isso que nós falamos, o elemento vai para o tribunal do júri, é condenado, a pena, ela tem outro objetivo a não ser trancar o elemento? Vamos lá. A pena. Muito se fala em ressocialização. Sim. Não é verdade? Isso. É o discurso onde da moda, ressocialização. Isso. Ressocialização, ela tem que ser buscada. Tem que ser buscada. Mas a ressocialização, ela vamos dizer assim, ela não é o objetivo principal. Ela se atingida, ótimo. Porque, raciocina comigo. Tem um escritor americano, ele chama Stanton Sumner. Ele é psiquiatra, psicólogo, aliás, sim, e fez um estudo grande, um livro, que chama A Mente Criminosa. Ele diz o seguinte, que a causa do crime não está na pobreza, não está nada disso. A causa do crime é uma decisão moral que o sujeito toma no íntimo do seu ser. Eu vou fazer isso, eu quero, eu posso, e eu não me importo com os outros. Assim como a ressocialização também é
Entendi. É uma decisão interna. Por quê? Porque no mundo inteiro 50% reincide, até nos países de primeiro mundo, 50% reincide. Aí você para e pensa o seguinte, se ressocialização fosse obrigatória, se ela fosse uma obrigação, o sujeito que sai da cadeia e pratica um novo crime, ele poderia entrar com a indenização contra o Estado, não podia? Podia, ué. Porque ele foi ressocializado. Sim, Agora eu tenho como obrigar você a se ressocializar se você não quer? é verdade. Se você tem uma mente desviada, se você tem uma personalidade totalmente propensa e voltada para o crime? Outra coisa, se o Código Penal estabelece limites de pena, pena de 1 a 5, 2 a 5, 3 a 10, e se cada pessoa, no seu particular, no seu íntimo, ela se ressocializa num determinado limite de pena, como Sim. é que eu vou saber se você ressocializa no mesmo tempo que eu? Outra pergunta. Perfeito. E se uma pessoa totalmente socializada praticar um crime, como que ela vai ressocializar se ela já é ressocializada? Um colarinho branco. O sujeito é um prêmio Nobel. Sim. Ele é um PhD. Ele não vai precisar, então ele não pode praticar crime, porque ele é totalmente socializado e culto e tudo mais. Então, olha para você ver que esse discurso, na minha opinião, é um discurso de conveniência. Por quê? Porque a ressocialização, ela é sim um objetivo do Estado, mas ela não depende do Estado, ela depende do indivíduo. Do indivíduo. Na minha opinião, e de acordo com a lei penal, a função da pena são duas funções: retribuição e prevenção. O que é retribuição? Castigo. Castigo. Correção, quem aplica é a mãe. Claro. O Estado não corrige. Correção, quem aplica é a mãe para o filho. Claro. Né? A quem daria a própria vida também. Claro. Então, corrigir é um ato humano e é um ato de amor à correção. Porque a mãe corrige o filho porque é o bem dele. O Estado também, ele corrige porque ele quer o bem da sociedade. Perfeito. Agora, ele quer duas coisas: a correção, que é a retribuição, e a prevenção, que é o exemplo. É mandar o recado para a sociedade. Se fizer, você também, que não é diferente de ninguém, todos vocês são iguais, se você responder, vai responder pelo crime que está previsto em lei previamente, tem uma pena. Perfeito. Então, retribuição e castigo. Né? E também o direito penal, a pena serve para mostrar também que o direito penal está vivente, que está vivente, não, que está latente, que ele está vigente. Claro. Porque se você tem uma lei, vamos dizer, que não pega e que se ninguém pune, ele cai no descrédito. Então, se você não aplica uma pena para um determinado crime, ele simplesmente foi revogado pelos usos e costumes, vamos dizer assim. Sim, claro. Então, a partir do momento que você se pune, você mostra que a pena, que a lei está vigente, ela está valendo para todos. Muito bem. Doutor, você falou... Uma visão hegeliana da pena é o seguinte, visão hegeliana da pena é que ela diz o seguinte, que o Estado, quando pune, ele não é o algoz, ele é o protetor. O Estado está buscando restaurar a dignidade daquele réu. O Estado seria como se fosse um médico, o réu seria o paciente, a crime seria a doença e a pena seria o remédio. Perfeito. Então, é o Estado protetor. O Estado não é algoz. Seria um erro de perspectiva tratar o Estado como algoz do réu, não. Ele é um Estado, na visão hegeliana, ele é um Estado protetor que está buscando restaurar a dignidade do réu pela pena, para ele poder olhar frente a frente à sociedade. Eu cumpri com o meu débito social, quero ser reinserido, paguei pelo que eu fiz, pelo mal, eu errei, assim como qualquer pessoa pode errar. Claro. E assim eu assumo o meu erro, eu tenho a grandeza de me regenerar, de me converter moralmente, estou apto para a sociedade me abraçar de novo. Então, o objetivo filosófico é esse. Muito bem. Agora, doutor, sobre essa questão aí do Estado, né? Na opinião do senhor, como promotor de justiça, experiente, o Estado, ele cumpre a sua parte nesse processo? É que tá, né, Domar? O Estado, ele põe tudo à disposição da gente, né, com toda a dificuldade que nós temos, mas o que a gente verifica aí? Que o direito penal, às vezes, ele é muito mais... ele é muito mais uma coisa do outro, vamos dizer assim. Como eu disse, ele parte da pessoa, né? Sim. Ele parte do indivíduo à vontade de praticar o crime, uma decisão interna. Se você, por exemplo, pegar o exemplo da Índia, a Índia é muito mais pobre que os Estados Unidos. Sim. E ela tem muito menos crimes que os Estados Unidos. E é muito mais pobre, muito mais pobre. Vários países são extremamente pobres e tem muito menos crimes, igual, por exemplo, quando se fala em impunidade fruto da pobreza, eu não concordo que a impunidade é fruto da criminalidade fruto da pobreza. Né? Nesse estudo aí do Stento Seminal, exatamente isso. A própria lei, a teoria das janelas quebradas, da década de 70 e 80 nos Estados Unidos, provou que o crime é resultado da psicologia
e das relações sociais. Sei. Fizeram um exemplo, uma outra feita, eu explico isso com calma. Eles fizeram um experimento e revelaram que o crime ele é muito maior nas zonas de descuido. Trazendo isso para o Brasil, a grosso modo, seria o que eu quero dizer? Que o maior nutriente que banaliza a crescente aumento da violência é a impunidade. É o exemplo. O sujeito faz... Você lembra da época daquelas greves da Polícia Militar Demais. do Espírito Santo? Demais. Você lembra quantos homicídios tivemos em 30, 40 dias? Sim. Por quê? Nelson Hungria diz que todos nós temos um pequeno demônio interno que precisa ser exorcizado. Todos nós podemos praticar crime. Mas por que nós não praticamos? Por causa da contramotivação criminógena que é a lei. Ou seja, se eu fizer isso, eu tenho essa punição. Se eu fizer aquilo, eu tenho essa punição. Naquele dia lá, naquela época que a polícia estava de greve, não teve vigilância. É como, trazendo a teoria das janelas quebradas, é como se tivesse uma zona de descuido total e as pessoas podiam fazer o que quiser porque não tinha ninguém vendo e olhando. Então havia saques, havia aquela coisa. Então, assim, o Estado, ele tem que fazer a sua parte. E a minha opinião, o Estado faz a sua parte quando ele consegue fazer um processo célere, um processo ser julgado com eficiência, uma investigação bem feita, presídios condizentes. Perfeito, né? Sim. E esse é o papel do Estado. Infelizmente, no país de terceiro mundo, aí nós estamos muito longe de estar no ideal. Perfeito. Mas isso não pode ser jamais motivo para a prática de crime, porque você pergunta, o sujeito vai para uma masmorra, o sujeito vai para um presídio horroroso, nós não temos que dar prisão 5 estrelas para ninguém, porque todo mundo, o trabalhador pega o ônibus lotado, chega em casa, a luz está cortada porque não tem condição, marmita fria, trabalha de sol a sol, ele não tem esse privilégio, ele não tem esse conforto, porque nós vamos dar para quem transgride o ordenamento jurídico. Eu não estou falando que tem que se tratar de forma desumana de jeito nenhum. Perfeito. Agora, o que eu estou falando é o seguinte, às vezes você fala, mas é ruim demais, mas é tão ruim assim que continua voltando e praticando de novo, voltando para lá, sabendo que é ruim, então a pessoa é masoquista. Não é? Claro. Então, assim, tem um componente do Estado e tem um componente do réu envolvido, né? Que eles entram em choque. Então, assim, tem argumentos para todos os lados. Se o Estado faz a sua parte ou não, está muito aquém do desejado. Muito né? bem. Poderia ser muito melhor. Perfeito. Mas acho que nós estamos no caminho certo. Nós estamos buscando, se cada um aqui em Curvelo, nós estamos lutando por fazer a nossa parte. Né? Se todo mundo pensar assim, fazer e agir de forma a tentar fazer a diferença, nós conseguimos melhorar, com certeza. Muito bem. Doutor, o senhor falou sobre a questão dos homicídios no Brasil. Vamos falar sobre Curvelo, que é a nossa cidade, né? Onde nós moramos, estamos aqui, nossas famílias estão aqui. Não vamos falar da comarca, não. Vamos falar de Curvelo. Como é que é a taxa de homicídios em Curvelo, doutor? Eu não tenho um número exato. Mas assusta? A taxa é alta. É alta, doutor? É alta porque é uma cidade grande. É uma cidade que é manjada por BRs, né? Sim. A 135, a 040. Então, assim, ela está no centro do estado. É uma região estratégica. Claro. Né? Então, hoje em dia, infelizmente, o tráfico de drogas, ele domina cidade pequena, cidade grande. Claro. Mas é muito próximo da capital. Claro. Né? Uma zona de acesso para o norte. Então, assim, a taxa de homicídio aqui, ela não é diferente das cidades do mesmo porte. Tá. Às vezes você tem até cidades menores de Curvelo que são piores. São piores. Mas está dentro do... Está dentro aí, vamos dizer, não vamos dizer do aceitável, mas... Está dentro do aceitável, não, eu acho que... compreensível, né? Talvez. Não tem como nada. Né? Claro. Mas, assim, aceitável teria que ser 0. Claro. Mas... Não é nada do que chama a atenção para chamar destaque em relação a outras. Perfeito. Tamanho. Doutor, nós falamos sobre também a questão da impunidade, nós já falamos aqui. No caso, por exemplo, dos crimes, né, por homicídio, existe uma estatística, uma taxa da impunidade? É o que eu disse, né? A impunidade ela gira em torno de 92%. 92%. Que seria a cifra negra que não chegam a ser apurados. A partir daí, nós temos 8% desses 8% apurados, né? Certo. Apenas 2% desses 8% chegam a alguma condenação. Muito bem. Então, diante de tudo isso, né, que nós já abordamos aqui, acho que é importante também esclarecer outra situação. Começa lá com um inquérito, talvez com um boletim de ocorrência, enfim, vai crescendo, vai tendo investigações. Quando que um processo está pronto para ser colocado aqui, aos olhos da sociedade, diante de... Perfeito.
corpo de jurados? É o seguinte, o processo, depois que termina a fase do inquérito, sendo o caso de indiciamento, vem para o Ministério Público. Sendo o caso de denúncia, ele é denunciado. O juiz recebe a denúncia, estando tudo ok, com os requisitos, a defesa responde, é feita a audiência, depois da audiência são feitas as alegações finais, depois vem uma fase de diligência que a gente pode juntar documentos, requerer alguma coisa, alguma circunstância que tenha ocorrida durante a audiência. Aí o juiz vai ter 4 possibilidades. Ou ele pronuncia, se tiver viabilidade técnica no juízo de suspeita para encaminhar para o júri, desclassifica, ou ele impronuncia, né, porque não tem elementos de uma autoria e materialidade, ou ele vai absolver. Então vai vir, o processo já vai estar pronto para o tribunal do júri a partir do momento que existe a preclusão, preclusão da pronúncia. Ou seja, se o sujeito foi pronunciado, havendo indícios de autoria suficientes de autoria e prova de materialidade, aquela decisão cabe recurso, né, a defesa pode recorrer para o tribunal rever essa decisão. Claro. Se o tribunal confirmar, o processo desce, e, dependendo de determinado tempo, ocorre a preclusão. Estando precluso, ela vai ser encaminhada ao tribunal do júri. Aí o juiz abre vista para as partes, né, para apresentar as testemunhas ou claro, alguma prova, algum elemento que vai querer apresentar aqui em plenário. Aí, depois dessa fase, é designada a sessão de julgamento e ocorre o julgamento. Ok. Agora, diante de tudo isso, na opinião do senhor, o tribunal do júri, ele está ultrapassado? Ele precisa de mudanças, na opinião do senhor? Olha, eu sou, como eu disse, Delmar, eu sou apaixonado com o tribunal do júri. Eu não vejo defeito no tribunal do júri pelo seguinte: é uma instituição milenar. Sim. É uma instituição que resistiu ao longo dos anos e que ele é muito mais amplo em outros países do que aqui, certo? Muito se critica o tribunal do júri. Sim. Muito se critica pelo seguinte: pela forma como ele se desenvolve, pelo fato de ser 7 pessoas julgando, mas nós temos que entender por que é assim. Por que estão 7 jurados? Vamos fazer uma explicação constitucional disso. O que a Constituição fala no artigo 1º? Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente através de seus representantes. Certo? Claro. Ou seja, o povo é soberano. O povo é soberano. Quando você tem um juiz, quando você tem um prefeito, um vereador, um presidente, o que isso significa? Significa que para você administrar, para você julgar e para você legislar, você precisa de representantes, assim como o artigo 1º diz. Claro. Representantes. Sim. Por quê? Porque é logisticamente impossível juntar toda a população de Curvelo na Câmara, claro, e votar uma lei. Imagina no Brasil, juntar a população do Brasil inteiro de comércio, 200 e tantos milhões de pessoas. É logisticamente possível. Então, são eleitos representantes, certo? Certo. Só que esses representantes eles são o quê? Mandatários, certo? E, como mandatários, eles exercem essa parcela de soberania, que é minha, que é sua, que é da população, essa parcela de soberania, e tem que prestar contas. Quando ele age, ele tem que fazer, o prefeito, o deputado, o juiz, quando ele manifesta seus atos, quando ele decide, quando ele julga, quando ele administra, ele tem que fundamentar suas ações, prestar contas, com certeza, explicitar os motivos. Por quê? Porque o poder não é dele. O poder é meu, é seu, é de todo mundo. Claro. Por quê? Porque a soberania é nossa. Exato. Quem é soberano não presta contas. Quem é representante presta contas. Então, o tribunal do júri, olha a sabedoria disso. O povo diretamente julgando. Por que o jurado não tem que fundamentar sua decisão? Por que ele não deve prestar contas a ninguém de como ele votou? Porque o sigilo é das votações, não do resultado, mas de como ele votou, sim ou não. Se votou sim ou não, é sigilo. Sigilo é resultado do quesito, né? Certo. Então, assim, o jurado ele é soberano, porque ele exerce a soberania, o poder do artigo 1º da Constituição diretamente, aí ele julga como ele quiser. Que a gente diz que ele julga de acordo com a íntima convicção. Ele é livre para julgar. Certo. É a justiça leiga, é o juiz do fato. É o juiz, é aquela amostra representativa da sociedade que julga com base na real observação, que ele está no mesmo extrato social do réu, não tem preconceito, não tem preconcepção de nada. Ele julga de acordo com as suas tradições, com as suas crenças,
Ele está totalmente alinhado ao réu. Claro. Entendeu? Então, o tribunal do júri, a beleza do tribunal do júri é exatamente isso. É um julgamento justo, democrático. É um sintoma mais latente que se tem de democracia. Não tem isso como ser errado. Entendeu? Não tem como ser feio, por quê? Porque é o poder emanando da própria sociedade. E a sociedade tem que sentir a importância disso quando ela está aqui. Por quê? Porque ela está fazendo o seu papel e encaminhando destinos, diretamente mudando a vida das pessoas. Exatamente. Por quê? Porque ela é titular absoluta do poder de julgar. Então é a manifestação do artigo 1º da Constituição da forma mais bonita e bela e magnífica que se pode ter. Muito bem. Doutor, ainda sobre a questão dos jurados, uma curiosidade que as pessoas têm, qualquer cidadão pode ser jurado? Como é que é feito isso aí? Sim, escolha, convite? O jurado, ele, primeira coisa, objetivamente o jurado tem que ter mais de 18 anos, tem que ser maior de 18 anos, e tem que ter o requisito da idoneidade, notória idoneidade moral. Certo. Certo? Não pode ter processo, tem que ser uma pessoa, como é que se diz? Padrão médio da sociedade, pessoa sem nenhum tipo de mancha, mácula, vamos dizer assim. Nem processo, andamento, nada. Tem que ser uma pessoa... Até porque uma certidão do Tribunal do Júri, da qualidade de jurado, ela é um atestado de idoneidade moral, para fins de concurso, para fins de qualquer coisa. Sou jurado, sim. Então pressupõe que você... E quem que é fiscal dessa idoneidade? O Ministério Público. Porque se, por exemplo, um jurado que consta da lista venha praticar algum crime ou é processado, o Ministério Público pode pedir a exclusão dele da lista, porque ele perdeu o requisito da idoneidade. Claro. Agora, além dos requisitos objetivos, que são a idoneidade moral notória, né? E assim ser maior de 18 anos, ele tem que ter principalmente a questão entranhada lá nos arcanos da alma dele, da civilidade, do civismo. Sabe? O civismo, a sensação de pertencimento à sociedade e principalmente a responsabilidade, que é o mais importante. Claro. Porque o que acontece? O jurado, quando ele... O que se cobra do jurado? O jurado ele tem que ter uma legitimação ética, pelo menos em 2 momentos. Pelo menos em 2. Primeiro, no momento do juramento, que ele vai julgar, né, policiado pela consciência, afiançado pela honra, preso a verdade e justiça, sem dúvida nenhuma. Primeiro momento dessa legitimação ética. E o segundo, no momento do veredito. Que veredito significa do latim veredictum, que é o verdadeiramente dito. Claro. Né? E o jurado também do latim vem de jurar, né? Jurar e invocar Deus por testemunha. Então essa aqui não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Então, assim, você tem 18 anos... O negócio é não cair aqui dentro. Você não, pelo contrário. Você cai aqui dentro, mas com consciência do que você está fazendo. Isso aqui é sério demais, sabe? Você tem, como eu disse, tem caminhando destinos. Sabe? Você está... A pessoa, a partir do momento que ela entra aqui, ela tem que esquecer do mundo lá fora e ver que ela está fazendo... Se ela quer fazer alguma mudança, se ela tem algum ideal, se ela não está vê a televisão, assiste as coisas, não está satisfeita com alguma coisa, ela pode fazer a diferença aqui, no momento do julgamento. Pelo menos naquele caso, nesse específico, ela está dando um recado para a sociedade, ela está exercendo o papel cívico dela, entendeu? O papel do cidadão. Então, assim, eu convido e o senhor perguntou como que faz para ser jurado. Normalmente, são encaminhados indicações para o fórum de vários setores, religiosos, escolas, organizações sociais, da sociedade civil, sabe? Então, mas todo mundo que tiver interesse em ser jurado pode procurar a Secretaria Criminal e manifestar o interesse, né? Para formar as listas e tudo. Perfeito. E serão de braços abertos. Quem quiser assistir um dia uma sessão de julgamento de júri para entender como é que é, pode vir. Quem quiser assim, conversar com o promotor, conhecer a promotoria, como é que funciona o julgamento, pode ir na promotoria. Estamos de portas abertas para toda a sociedade. Perfeito. Doutor, outra questão importante é a questão do sigilo do voto do jurado. Ao final de um julgamento, por exemplo, o Ministério Público, ele sabe quem votou a favor ou contra, o juiz fica sabendo? Como é que funciona isso? O artigo 5º do inciso 38, como eu citei, é uma garantia do Tribunal do Júri o sigilo das votações. Então, essa garantia ela está prevista na Constituição. O sigilo do jurado, o sigilo individual dele, quando ele está fazendo aquele voto ali, quando ele está escolhendo o sim ou não, esse sigilo é indevassável. O dele, do voto dele. O voto dele. O que se tem é o resultado. Porque quando se chega a 4 votos, porque são 7 jurados. Isso.
na sessão. Quando se chega na maioria, 4 votos, aí para de contar. Para de contar. Então, na hora de escolher o voto, na sala secreta, ele é colocado dentro da sacolinha, colocou dentro da sacolinha, misturou com os outros, ninguém sabe como é que você votou. Ninguém sabe quem votou sim nem contra. Não tem como Não tem saber como votou cada um. Tem como saber o voto. É só mesmo o jurado que sabe. Só o jurado. O julgamento, o tribunal do júri, né, a votação, ela tem a mesma carga genética do sufrágio do voto. Sim. Entendeu? Você vota... Sigilo absoluto. Sigilo não é outra coisa. Você precisa justificar o voto? Não precisa. Verdade. Aqui é a mesma coisa. Porque votar é o exercício de soberania do povo. Muito bem. Você está escolhendo do jeito que você quer e como você quiser. Certo. Doutor, com relação à pena, vamos agora falar das penalidades. Ocorreu o julgamento, apurou-se lá a votação, tal, condenado. Aí vem a penalidade que é aplicada pelo juiz, não é isso? Isso. O juiz, no caso, o presidente da sessão. O presidente, ele só aplica a pena no julgamento e faz o poder de polícia da sessão. Sim, agora que é uma curiosidade. Tantos anos, como que o juiz chega, por exemplo, tantos anos, tantos meses, tem até tantos dias? Como é que funciona isso? É um cálculo ou é uma decisão pessoal do juiz? É o seguinte, no nosso Código Penal existem balizas legais de tudo, toda a dosimetria da pena, método trifásico que a gente fala. São 3 fases de aplicação de pena. A primeira fase da pena base, a segunda fase da pena intermediária, a terceira fase da pena definitiva. Então, o juiz, quando ele está aplicando a pena, ele está seguindo todo o regramento. Cada crime existe a fração das penas, né? Certo. O regime e quando tem pena de multa, a prescrição de quantos dias multas também. Sim. Então, quando o juiz está aplicando a pena, ele está fazendo uma aplicação cartesiana do que a lei já prevê. Então, é plenamente possível, inclusive nos julgamentos, eu até falo para o jurado, essa pena vai dar mais ou menos isso. Vai dar gente que costuma adivinhar. Sei. Porque existe uma certa dose de discricionalidade do juiz na dosagem de alguns pontos. Certo. Mas essa discricionalidade que ele tem que sempre fundamentar. Certo? Então, às vezes, varia de juiz para juiz. Mas, próximo ali, a gente consegue acertar mais ou menos. Vai ficar 3,5, vai ficar 3, vai ficar 14. A gente sempre costuma acertar, porque o que acontece? O jurado tem que saber a consequência do seu voto, tem que saber o que se eu estou votando, o que vai acontecer. Claro. Ele vai ser preso, ele vai ser solto, ele vai ter quanto de pena, qual o resultado. Então o jurado tem que votar com consciência, claro, né? Tem que explicar qual a consequência da condenação. Então, essa aplicação da pena, nós temos 3 tipos de penas no Brasil, né? Certo. As penas, tipos de penas em regime fechado, vamos dizer assim, né? Regime claro. Fechado não, penas privativas de liberdade. Uhum. Nós temos a pena em regime aberto, a pena em regime semiaberto e a pena em regime fechado. A pena em regime aberto seria em casas de albergado, né? Uhum. As penas semiabertas seriam em colônias agrícolas ou industriais. Claro. E a pena fechada estabelece assim, penitenciárias de segurança média e máxima, né? E mais, o que acontece? O regime aberto. Nós não temos essas colônias, essas casas de albergado. Claro. Praticamente quase não temos. Então, o que acontece? A pena de regime aberto normalmente aplica-se prisão domiciliar, porque não se tem vagas nesse sistema no Brasil. Semiaberto, a mesma coisa. Nós não temos, em número suficiente, colônias agrícolas e industriais. Então, o que se faz? Normalmente, em algumas comarcas, o preso ele trabalha o dia inteiro e só dorme no presídio à noite. No dia ele sai cedo de novo. Sim. Seria uma forma de regime semiaberto. Claro. Mas quando está muito cheio, como muito lotado, aplica-se até a prisão domiciliar para o regime semiaberto. Agora, para o senhor entender, a pena de regime aberto, né, que hoje é basicamente domiciliar, é dos crimes quando a condenação definitiva fica inferior a 4 anos. Até quase 4 anos. Entendi. De 4 a 8, 4 até quase 8, né, vamos dizer assim, 3 anos quer dizer, 7 anos e 11 meses e 29 dias, ele vai cumprir no semiaberto. Penas acima de 8 anos, ele vai cumprir no fechado. Exceto se o sujeito for reincidente. Se ele for reincidente, por exemplo, for condenado a uma pequena pena no semiaberto, ele vai cumprir no fechado. Porque entendi. Quando ele é reincidente, ele vai cumprir na pena sempre normalmente entendi. No regime fechado, entendeu? Perfeito. Aí, dentro disso, existe, como o sistema é progressivo, se o sujeito, por exemplo, à medida que ele vai cumprindo a pena, ele vai progredindo os regimes. Do fechado, ele vai passando por semiaberto por aberto, ele tem direito a um livramento condicional. Então, a coisa é assim, no Brasil, né? Muitos países têm só 2 regimes. Às vezes é o regime fechado e o livramento condicional, só 2. Certo. Muitos países. Inclusive, na América do Sul tem alguns assim, né? Certo. E o nosso é o sistema progressivo. Certo. Doutor, o que diferencia, por exemplo, um julgamento de um juiz de direito para um juiz leigo?
Como é que a gente poderia explicar essa situação? O juiz leigo, como eu expliquei aquela hora, o juiz leigo ele não é obrigado a fundamentar, ele é o titular do poder, ele julga com base na sua íntima convicção, suas crenças, suas tradições, o que ele acha, e não precisa de fundamentar, certo? Por quê? Porque ele é o titular do poder. Ele é o artigo 1º da Constituição, ele é o titular do poder. Ele julga de acordo com a sua íntima convicção. Já o juiz técnico, o juiz leigo, ele é um representante do povo exercendo o poder de julgar. Certo? Perfeito. Ele tem que julgar de acordo com a lei e fundamentando suas decisões. Por quê? Porque ele não é soberano, ele é representante. Soberano ao povo. Então, ele, como ele é representante, ele tem que fundamentar, assim como quando, por exemplo, um legislador faz uma lei, ele faz aquela mensagem legislativa. O que é a mensagem legislativa? Justificando o porquê da lei, a fundamentação da lei. Certo? Uhum. Agora, quando a população vota um plebiscito, é a população decidindo sim ou não, sem justificar por que ou não, está colocando para valer. Perfeito. Um orçamento participativo, população votando diretamente, participando diretamente. Muito bem. Então, assim, a diferença é a questão do exercício do poder, que o juiz é o representante e o povo exerce diretamente, e o povo não precisa de fundamentar a sua decisão, porque ele é o titular. Muito bem. Então, no caso da comarca de Curvelo, né, são quantos municípios que fazem parte da comarca? 5 municípios. Tem muito crime de homicídio que vem parar aqui? Tem. Por 5 comarcas, qualquer crime de homicídio que ocorre em qualquer das comarcas... Vem para cá. Vem para cá porque aqui é a sede da comarca, né? O fórum, ele abrange as 5 municípios. Então, homicídios, basicamente, em qualquer área, seja área urbana, área rural... E vem para cá. Agora, de cada 10 crimes praticados, quantos costumam chegar aqui? Isso, eu não vou ter essa média. Eu não vou ter, mas a grande maioria, não vou nem falar que é a grande maioria. Isso não tem como explicar isso, porque é muito relativo, né? Uhum. Muito bem. E, doutor, concluindo aqui, foi um bate-papo muito interessante, eu tenho certeza que vai contribuir muito com os amigos que estão nos acompanhando, o senhor mais uma vez aí, né, com o dom da palavra. Na avaliação do senhor, qual a avaliação do senhor quanto ao Tribunal do Júri de Curvelo? O senhor está aqui já há quantos anos? 2 anos? Eu vou fazer 2 anos. 2 anos. Como é que o senhor avalia o Tribunal do Júri de Curvelo? O Tribunal do Júri de Curvelo, a gente percebe que a população é engajada, a população religiosa, a população, né, a amostra representativa de todos os setores. Eu vejo professores, eu vejo alunos, eu vejo profissionais liberais, eu vejo servidores públicos de toda a ordem. E essa manifestação eclética, essa representatividade ampla que confere legitimidade ao Tribunal do Júri. Claro. Então eu procuro, quando estou fazendo as apresentações, as sustentações, fazer com que eles saiam maiores do que eles entraram, com informações, e que eles julguem de acordo com a consciência mesmo, que eles busquem lá no fundo da alma a motivação para o seu voto, seja no sentido sim ou do não, mas que eles saiam dali leves e com compromisso ético e cívico exercido, né? Perfeito. Como é que se diz? Eu sinto muito, muito amor em tudo que eu faço. Perfeito. E eu consigo ver, quando eu estou manifestando aqui, sustentando, as pessoas, às vezes termina o julgamento, as pessoas vêm cumprimentar a gente, vêm agradecer a oportunidade. Lógico que tem pessoas, né, que têm seus afazeres, tem um filho que está doente, tem um pai que está doente, tem que olhar, tem seus compromissos, sabe? Claro. Então, assim, de tanto é verdade que muitas recusas são aceitas justamente por isso. Certo. Mas o que eu sempre gostaria de pedir para toda a população é que quando estivesse aqui dentro, se doasse, se entregasse nesse momento, porque é muito pouco que nós podemos fazer e o efeito é muito grande para a sociedade. Perfeito. E para a vida de quem está sendo julgado. É um erro, nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, estamos aqui para condenar, se tiver condenar, e absolver, se tiver absolver, né? E é isso. É uma função maravilhosa, nobre, e que ela tem que estar muito cristalizada, muito firme na presença do coração de todo mundo que está participando disso. Muito bem. Doutor Sérgio, nós já falamos isso na primeira entrevista, né, que nós tivemos a oportunidade de fazer com o senhor, mas eu vou voltar, o senhor já com 2 anos. Eu vou fazer 2 anos. 2 anos, né, em Curvelo. Falamos aqui com o promotor de justiça, doutor Sérgio, aqui no âmbito do Fórum do Dr. Nilton Gabriel Diniz, na cidade de Curvelo. E o doutor Sérgio, lá fora, o Sérgio, pai de família, esposo, enfim, amigo. Como é que é isso aí, doutor? Como é que eu vou dizer? Eu tive, como é que se diz, os melhores exemplos que alguém podia ter, que são os meus pais, né? Claro. No caso, minha mãe e meu pai já faleceu,
um exemplo de honradez, de caráter, de transparência. É isso que eu busco transferir para os meus filhos hoje, a responsabilidade, a disciplina, principalmente, a capacidade de poder de ajudar os outros, a solidariedade. Eu acho que isso é mais importante, a herança que eu quero deixar para meus filhos é essa. Claro. Uma herança moral, uma herança de caráter, uma herança de honradez. Porque patrimônio, como se diz, nós somos seres transitórios, nós estamos aqui, somos, né, como diz Fernando Pessoa, somos cadáveres adiados, né? Claro. O Rui Barbosa, somos esqueletos encarnados, nós estamos aqui provisoriamente, né? O que a gente puder fazer em prol do outro, o que puder fazer para agregar valor à nossa existência, nós temos que fazer. Claro. Né? E quem exerce a função de promotor de justiça tem que abraçar a causa, tem que exercer um verdadeiro sacerdócio e gostar do que faz, porque senão não dá conta, tem que pedir para sair. Então, verdade, a gente encontra a nossa legitimação profissional a partir do momento que você consegue fazer que os seus atos, suas ações, elas te projetem como ser nas outras pessoas e no que você faz. E isso você faz com amor. Como se diz, onde há vontade é um caminho e onde existe amor, duas palavras bastam. Né? Isso que eu tenho. Outra curiosidade, normalmente as pessoas, quando não conhecem um promotor de justiça pessoalmente, e o promotor se apresenta no local, enfim, numa atividade social, promotor. As pessoas, promotor e tal. Já tem uma curiosidade, se eu puder responder. Algum caso do senhor estar numa situação social e ter que agir como promotor de justiça? Já aconteceu. Já aconteceu, confesso que já aconteceu no interior, numa comarca que eu já estive, né, que eu tinha presenciado certa vez um barraqueiro vendendo bebida para uma criança do meu lado. Não tem jeito. Aí eu tive que acionar a polícia nesse caso, nem como não precisaria ser como promotor, como cidadão comum. Como cidadão comum. Então, às vezes, tudo que um promotor, a autoridade, vamos dizer assim, né, que ele se reveste do cargo, muitas coisas podem ser feitas pelo cidadão comum. Do ponto de vista criminal, né, do ponto de vista de crime, qualquer cidadão pode apontar uma coisa errada e chamar uma autoridade para isso. Mas como é que se diz? É difícil ser promotor só dentro do fórum. Claro. Não no sentido de você ter que exercer sua autoridade fora, é no sentido da responsabilidade quando você faz uma coisa, quando você assume um compromisso com a sociedade, com o seu cargo e com a comunidade, você não consegue se desvestir da sua função de fiscalizador fora. É como se eu não consigo desligar a minha cabeça de que tem uma coisa errada acontecendo. Agora eu estou de fora, não. Sabe como? Porque existe uma questão ética interiorizada. Eu não consigo desligar o botão da ética profissional e da ética como ser humano. Então, as coisas se confundem. Né? Mas eu sou muito tranquilo nesse ponto, eu consigo dominar muito. Graças a Deus, eu sou sereno, sou muito consigo, nunca tive problema mais sérios com relação Já fez boas amizades em Covelo? Bastante, muitas amizades. Coisa boa. Certeza. O pessoal respeita, me conhece. Claro. Né, sabe o meu jeito. O respeito, ele existe naturalmente, né, doutor? Isso aí não tem como. Doutor Sérgio, uma penúltima pergunta, eu vou fazer para o senhor, é uma curiosidade. Eu acho que ela permeia, inclusive, no meio jurídico e tal, a questão da toga. Né? A toga, essa vestimenta, esse paramento, quero que o senhor explicar para nós. Mas vou pedir ao senhor, por gentileza, se ele pode ficar de pé, para o senhor explicar para os amigos. Muito bem, então agora nós já estamos aqui em pé, né? É a oportunidade que a gente vai ter de passar para os amigos que estão em casa a toga. Nós sabemos que o juiz tem a toga com uma cor, um detalhe de uma cor, o promotor de uma cor, o advogado de outra cor. No caso, o promotor de justiça. Esse detalhe vermelho, doutor, o que significa? Vamos lá. O nome disso são vestes talares, certo? São vestes sacerdotais que elas remontam à Grécia, à Roma Antiga. Sim. Né? Que na época os sacerdotes usavam. Né? Na verdade, porque a nossa função é um verdadeiro sacerdócio que nós exercemos. Muito bem. Bom, a questão da toga, beca, nós usamos beca. Sim. Né? O promotor usa beca, o advogado, o defensor público. Então, o nome toga é popular? É a mesma coisa, só que aplicado ao juiz. Tá, perfeito. Existem alguns estados no Brasil que invertem. Só me engano, no Rio Grande do Sul chamam beca de toga e toga de beca. Sei. Alguns estados chamam tudo de beca, certo? Então, assim, aqui nós vamos tratar do tradicional. Claro. Né, o promotor chama, aqui no caso, a beca. O que acontece as cores? O preto simboliza o luto da sociedade. O luto, a sobriedade, né?
Os tentos vermelhos, os pingente, significa o sangue da vítima injustamente derramado na sociedade. E as abas brancas significa a pacificação social que se deseja alcançar. Essa veste talar chama talar justamente porque ela vem até a ponta do calcanhar, do osso, do talos, né? Claro, claro. Então, apesar que a minha é um curta, mas ela é... Claro, claro. O nome provém daí, talares, porque senão ela cobre bem até o talos. Claro. Então, esse detalhe vermelho, qual o nome? Esse pingente, o pingente, o vermelho significa o sangue da vítima derramado na sociedade. Injustamente derramado. Poucas pessoas sabiam disso. Muito bem. E no caso, por exemplo, do juiz? O juiz, o branco significa a imparcialidade. Imparcialidade. Né? E aquele preto significa exatamente também a sobriedade, claro, o respeito de quem está exercendo o cargo. Né? E o advogado de defesa, por exemplo? Tem um verde, verde. Significa a esperança. Né? As outras coisas são a mesma coisa, mas significa esperança. Está aí mais uma informação precisa, né, que a gente conseguiu aqui com o Dr. Sérgio. É muito importante, porque às vezes as pessoas veem um detalhe, para não misturar, e está aí o significado de cada um desses detalhes, vamos assim dizer. Aí quando eu chamo a atenção da tribuna, todo esse aparato, essa questão da importância, essa questão clássica, né, que do Tribunal de Júri remonta, essa aura da formalidade, claro, da importância, porque nós estamos aqui defendendo o que é mais caro a toda a sociedade, que é a defesa da vida. Perfeito. A defesa da vida tem nenhum bem mais, ele reclama toda essa aura, essa formalidade, né? Perfeito. Então, é isso que o jurado tem que entrar nesse clima quando ele vem para o tribunal do júri. Nós estamos usando essas roupas, isso justamente porque nós estamos resgatando a ideia da seriedade do momento. Perfeitamente. Porque nós estamos aqui sendo, além de ser uma casa de exemplos, o tribunal do júri, ele está aqui dignificando e ele reverberando a importância de que tem a vida, defendendo a vida. Muito bem, doutor Sérgio. Muito bem. Nós queremos agradecer ao doutor Sérgio por mais essa gentileza de nos receber. Sabemos aí dos seus afazeres, a agenda cheia. Temos certeza que vai ser mais uma super entrevista, né, que vai aí, na linguagem popular, bombar no nosso canal, FCTV. Inscrevam-se. Eu deixo com o senhor, doutor Sérgio, esses momentos finais para uma mensagem aos amigos de Curvelo, de Minas, do Brasil e do mundo que nos assistem nesse momento. Por favor. Agradeço a oportunidade. Deixo aqui um abraço carinhoso para toda a comarca de Curvelo, todos os municípios, toda a sociedade, aos meus colegas do Ministério Público aqui, todas as promotorias, aos servidores, aos juízes, aos defensores, aos advogados, defensores públicos. É importante que nós somos uma engrenagem, somos peças de uma engrenagem. Para ela funcionar, todo mundo tem que agir dentro das suas atribuições e desempenhar os seus papéis, né? Na sociedade. E dizer que o Ministério Público está de portas abertas para recebê-los, né? A sociedade, quiser conhecer nosso trabalho, quem quiser se alistar, se inscrever como jurado, pode procurar aqui a Secretaria Criminal, manifestar o interesse, que eles vão orientar o que tem que ser feito, certo? E, para finalizar, né, agradecendo a oportunidade, novamente ao Delmar, de estar aqui esclarecendo algumas coisas do nosso dia a dia, das nossas funções, queria deixar uma mensagem no seguinte sentido. Em Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial, quando caiu a segunda bomba atômica, eles destruíram toda forma de vegetação, plantas, né? Foi uma catástrofe. Exatamente. Que varreu, né, toda a cidade. Exato. E uma coisa chamou a atenção dos japoneses, uma coisa que foi um pé de caqui. Um pé de caqui manso, pacífico, ele resistiu a toda a força da bomba. Aí ele começou a florescer. E os japoneses, espantados com aquela questão, eles começaram a pegar mudas daquele caqui e dar para seus familiares, para as pessoas que estimavam. Então, o que eu quero? Se eu pudesse, né, na qualidade de promotor de justiça, entregar uma muda desse caqui para toda a sociedade, para todas as pessoas que realmente defendem a vida, que se importam com a defesa inteligente da vida, eu faria. Porque Perfeito. O que significa isso? O triunfo da vida sobre a morte. A teimosia da vida. E o tribunal de júri nada mais é que é isso. A teimosia da vida e o triunfo da vida sobre a morte. É isso que nós buscamos aqui. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade mais uma vez. Nós agradecemos ao público pela atenção, pelo carinho de sempre e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.